Você precisa de decisão e não de mais dinheiro. Eu estava aqui, né, escrevendo os meus desejos, né, para o ano que vem. Foi quando eu resolvi parar aqui um pouquinho para gravar esse vídeo para vocês. E por que eu resolvi parar, né? Esse tema fez toda a diferença, fez e faz e continuará fazendo diferença na minha vida. Por quê? O sistema nos ensina que a gente precisa de mais dinheiro para tudo na vida. E a verdade não é essa. Na verdade, precisamos de decisões para que tenhamos mais dinheiro. E não dinheiro para que venhamos tomar decisões. E isso é algo tão assustador, porque é algo tão pequeno diante de tanto obstáculo que a gente coloca na nossa frente, diante de tanta desculpa que a gente dá para a gente, para nossa família, para o nosso inconsciente. E é baseado nisso que eu tenho vivido coisas extraordinárias. Porque quando eu aprendi que tudo dependia da minha decisão, essa é uma das principais chaves que vem virando a engrenagem do meu inconsciente e que vem mudando a minha vida a cada dia. Porque o que acontece? Quando a gente toma uma decisão, as coisas vêm ao nosso encontro. Ou melhor dizendo, a gente vai ao encontro dessas coisas no automático. E por que eu falo isso? Porque às vezes a gente fica nesse... Por que eu mudei a frase, na verdade, né? Porque na verdade a gente fica se pensando, então se as coisas vêm ao meu encontro, eu vou ficar aqui parada. E ela vai vir. Não, mas quando a gente toma uma decisão, a gente começa a caminhar. A partir do ponto de decisão, a gente começa a caminhar ao encontro das coisas que estamos buscando. E no meio do caminho, essas coisas nos encontram. Porque também existe uma frase que diz assim, ó, tudo que você está procurando também está procurando você. E isso é real, isso é fato. E eu tenho vivido muito isso na minha vida. Essa semana eu fiz uma live tocando nesse ponto, tocando nesse assunto sobre decisão. E o que eu quero reforçar com vocês aqui nesse vídeo é, às vezes a nossa decisão é parar, só parar para pensar o que eu quero viver, ou o que eu quero estar vivendo daqui a um ano, daqui a 2 anos. Quais são as coisas que eu quero estar experienciando? O que é que eu quero estar vivendo, enxergando daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? E se você for conversar com grandes empresários, foram esses rumos que eles tomaram. Foram essas decisões que eles pararam para refletir e que fizeram eles chegarem aonde estão hoje. E isso faz muita diferença. Mas o sistema nos sabota, colocando no nosso inconsciente que é preciso algo grandioso, algo sobrenatural acontecer para que a sua vida mude. Mas não. É só um momento de você parar para refletir, respirar fundo, refletir tudo que você não quer mais na sua vida e falar, a partir de hoje eu tomo essa decisão. Eu só aceito isso, isso e isso. Aí sim você vai ver como tudo vai mudar. É só você realmente tomar a decisão. E quando eu falo de decisão é o quê? Quando tudo só depende de você. Existe uma passagem na Bíblia, e isso é um ensinamento milenar, e eu gosto muito dos ensinamentos da Bíblia, porque são ensinamentos que nos mostram, né, rasga o véu e nos faz enxergar que esse método funciona. Qual é a passagem? E é uma passagem que eu mais admiro, uma passagem que eu sempre estou falando aqui nos meus vídeos do canal. Por quê? Porque existe uma mulher do fluxo de sangue, a decisão dela foi o quê? Se eu tão somente tocar na orla do vestido dele, eu serei curada. Olha que coisa surreal. Ela nem colocou que o plano dela seria concretizado com algum ato de Jesus. Não. O plano dela foi, se ela fosse, se eu tocar, foi a frase dela. E o que aconteceu? Ela fez. Muitas vezes a nossa decisão não vai para frente. Por quê? Porque a gente coloca as desculpas, coloca os atores. Quem são os atores? Ai, meu marido. Ai, meu filho. Ai, é meu chefe. Ai, é minha esposa. Ai, é minha mãe. É o meu pai. E é por isso que o nosso plano não vai para frente. Nesse momento, precisamos ser egoístas. E por que eu coloco entre aspas egoístas? Porque precisamos aprender a nos salvar primeiro. Não sei se vocês já viajaram de avião, mas quando a gente viaja de avião, as aeromoças elas falam, coloque em caso de emergência, coloque a máscara primeiro em você. Existe todo aquele script, né? Mas falando aqui por alto, o que as aeromoças falam? Coloque a máscara primeiro em você para depois colocar na outra pessoa. Porque se você quiser colocar na outra pessoa, você não vai conseguir se salvar. Vai faltar oxigênio para você. Então, se você não se prepara, se você não se posiciona, se você não avança, como é que você vai ajudar outra pessoa a avançar? Não tem como. Existe uma frase aí que todo mundo fala. Pode um cego guiar outro cego? Não, gente. Então,
Como é que você quer salvar outra pessoa? Como é que você quer melhorar a vida de outra pessoa se você não melhora nem a sua própria vida? Então tome suas decisões baseadas somente em você. O que você quer fazer ano que vem? Coloque a sua meta. Aí sim, as outras pessoas vão vir junto com você. Mas não coloque suas metas, seus pontos de decisões, dependendo de outras pessoas. Dependa somente de você. Olha o que aquela mulher do fluxo de sangue disse. Se eu tocar na orla do vestido dele. Ela não falou, se ele quiser, eu vou ser curada. Ai, meu Deus e tal. Não. Ela teve uma decisão muito clara. Se eu tomar essa atitude, eu vou conseguir isso aqui. Mas sabe o que muitas das vezes faz a gente procrastinar? É justamente esse posicionamento, essa tomada de decisão, essa coragem de realmente querer avançar. Porque muitas das vezes nós nos fingimos de cegos e cegas. Por quê? Porque a gente vê, enxerga que o problema está ali, a gente precisa melhorar em nós, eu não estou nem falando do outro, estou falando em nós algo, e a gente não melhora. A gente prefere colocar desculpa em A, em B, em C. Em vez de falar assim, ó, eu, que preciso melhorar isso aqui. Eu preciso avançar nisso aqui. Só que eu não estou fazendo. E aí o que acontece? A gente continua estagnado no mesmo lugar. Não avança. Se eu tivesse aprendido isso há muito tempo atrás, eu teria mudado, já teria avançado a minha vida muito tempo. Mas graças a Deus que tudo tem seu tempo também, né? Tudo tem seu tempo. E esse tempo para mim chegou. E para mim está sendo muito válido. Está sendo muito proveitoso. E é por isso que eu vim te dar esse presente de Natal. Antes da virada do ano. Aprenda. Você não precisa de mais dinheiro para nada. Você só precisa de uma decisão. Você só precisa de querer. Só isso que você precisa. E quando você quer, coloca no papel, traça uma meta. Tudo que você está procurando também procure você. E vocês se encontram no meio do caminho. É assim que funciona. Quando você tomar a decisão, se você falar assim, ó, eu vou dar um exemplo, tá? Se você fala assim, eu quero fazer uma faculdade, mas eu não tenho condições financeiras. O que você tem que fazer? Você já dá para pensar qual a faculdade que você quer? Talvez tem gente que não sabe nem a faculdade, só quer estar na faculdade, mas não sabe nem o que realmente faz o coração dela pulsar mais forte. E aí, você vai lá, procura a faculdade, né, a matéria, o assunto que você quer estudar, enfim, e você começa a procurar qual é a unidade que você vai estudar, qual vai ser a faculdade, qual vai ser o curso. E aí o que você vai colocar também em pauta, se é perto da sua casa, o que você vai ter que mudar no seu dia a dia. Você tem que analisar tudo isso, mas você não analisa, você não faz esses pontos, você não para pensar nisso tudo, mas você só pensa na faculdade, você não pensa no caminho. E é onde você começa a se frustrar, porque às vezes você vai no impulso e fala assim, vou fazer uma faculdade. Já pensou? Eu falo, vou fazer uma faculdade, pego uma vaga lá em outra cidade. Como é que vai ficar o meu trabalho e tudo mais? E toda a minha vida, aqui onde eu moro. Já parou para pensar nisso? Que a gente tem que pensar em cada pontinho. Quando a gente tem filho que vai procurar um trabalho, o que a gente coloca primeiro? Aí eu só posso trabalhar em tal horário assim, porque meu filho está na escola, meu filho está na creche, meu filho está assim, né? A gente procura um trabalho baseado no nosso contexto de vida. A mesma coisa é tomar decisão. Temos que tomar decisões e analisar tudo que a gente realmente, a engrenagem que vai fazer tudo aquilo fluir. Só que nos limitamos querendo e achando que é por falta de dinheiro. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Eu faço atendimento terapêutico e todo mês eu abro vagas limitadas para atendimentos gratuitos. E detalhe, eu mando mensagens individuais para algumas pessoas eu ofereço, não é a pessoa que me procura não, eu ofereço aquela sessão gratuita. Eu não ofereço uma sessão não, tá gente? Eu ofereço de 3 a 5 sessões gratuitas todo mês para um determinado número de pessoas, depende da minha agenda. E sabe o que as pessoas fazem com isso? Nada. Ou é falta de dinheiro ou é falta de uma decisão? Elas preferem continuar com aquele problema, achando que vai vir o Papai Noel e vai fazer assim, e tudo vai mudar. Não. A gente precisa tomar uma decisão. Só que muitas das vezes a gente não tem coragem de encarar a realidade. E é aí que a nossa vida não muda. É aí que o nosso ano vai embora e o outro ano chega e nada muda na nossa vida. Quando eu gravei a live, eu expliquei para vocês que eu tinha iniciado a faculdade de administração, sendo que eu já tenho um curso técnico de administração, só que esse era um sonho meu de criança.
Só que esse sonho meu foi de criança. Não é mais o sonho da Carla, de 35 anos. Não era mais. E quando eu fiz o meu reprocessamento terapêutico, eu me descongelei. E eu comecei a entender que aquilo não era mais para mim. E qual foi a decisão que eu tomei? Eu não vou seguir esse caminho mais. Eu não quero isso aqui mais pra mim. Isso aqui não enche mais meus olhos. E tá tudo bem, porque o ser humano ele foi feito para evoluir mesmo. Só que a gente tem medo do novo. A gente tem medo de deixar algumas coisas para trás. A gente tem medo do novo. E é isso que atrapalha o nosso avanço. Cientistas dizem que a cada ano nossas células são renovadas. A gente não é mais a mesma pessoa. Nossa aparência é a mesma, mas a gente não é mais a mesma pessoa, porque as nossas células mudam. E você quer continuar com os mesmos padrões, com os mesmos costumes, com as mesmas decisões, no mesmo lugar. E é por isso que as coisas não mudam para você. Eu tenho uma frase, que essa frase me acompanha desde adolescente. Eu sempre amei essa frase. E hoje, essa frase faz muito sentido na minha vida. Que é, tem gente que tem medo de mudança. Mas eu tenho medo de que as coisas não mudem. E realmente, eu sempre fui muito incomodada, inconformada com a mesmice. Eu não gosto. Eu gosto de sempre estar em evolução, de sempre estar ativando alguma coisa na minha vida, porque eu tenho medo, eu não gosto da mesmice. Não é que eu tenha medo, eu não gosto da mesmice. Eu entendo que Deus não fez o ser humano para isso. Deus fez o ser humano para evolução. A Bíblia tem um versículo que diz assim, ó, crescer em graça e em conhecimento. Quanto mais a gente vai crescendo, mais conhecimento a gente vai tendo e mais coisas a gente vai avançando. Mas tem gente que fica lá no passado, preso no futuro e não vive o presente. Não toma a decisão que vai mudar a vida dela agora. E você só precisa disso, tomar uma decisão, uma atitude, não é falta de dinheiro. Se para você se matricular na faculdade, na sua mente você acha que está faltando dinheiro, é mentira. Vá lá, vá na faculdade, se inscreve, comece a pesquisar preços de cursos para você fazer, para você ver como as coisas começam a te encontrar. Eu tenho N exemplos na minha vida de quando eu tomei uma decisão, as coisas começaram a acontecer. N, mas isso aqui é coisa para outro vídeo. Mas eu quero destacar sobre os seus objetivos e metas do ano que vem, para o ano que vem. Tome uma decisão. E quando você fizer essa decisão, não fique pensando presa no seu marido, no seu filho, na sua mãe, não fique preso a ninguém. Trace o seu plano e tome a decisão em cada plano que você tomar. Tome uma decisão em cada plano que você tomar. Na área sentimental, o meu plano é esse. A minha decisão será essa. Na minha área financeira, na minha área familiar, conjugal, seja lá o que área for que você queira melhorar no ano que vem, tome uma decisão. Isso é muito importante. Tá bom? Um beijo para vocês. Continue acompanhando nosso canal. Dá um like, comenta, compartilha, que vocês têm muito que aprender. E o ser humano realmente foi feito para evoluir. Cada vez que você evolui, as fichas vão caindo, downloads vão vindo na sua mente e você vai crescendo mais e mais. Beijo e fiquem com Deus.